Grande Fernando, é ele mesmo. Cheguei aqui ao vivo e a cores para você. Bem-vindo a todos. Como é que você está, meu irmão? Graças a Deus, melhor agora. Presença. Vamos receber as pessoas, né, Fábio? Para mais Ele, um encontro aqui nosso. Nós preparamos Alberto um. Marinho. Isso. Bem-vindo, Rafael. Rafael trabalha lá na rixa do Rio de Janeiro. Leblon. Bem-vindo. Nós estamos aqui iniciando mais uma live com o psicólogo e amigo e irmão Fábio Paiva. Vamos falar hoje de vários sentimentos que nós elaboramos um título que nada é por acaso e tudo está interligado. Bem-vindo, Yuri Rossi. Minha cara está mais redonda, Fábio. Não está percebendo não que minha cara Tá está mais nada, redonda? rapaz. Tá não, não tá Rapaz, não. já está parecendo o leão da montanha. Flávio, Tá bem-vindo. bonito. Rosa, bem-vinda. Está ouvindo algum fundo musical aí, ô Fábio? Poxa, eu tava embarcando assim, tô Escolhi esse fundo relaxado. musical. Escolhi esse fundo musical pra gente. Galera tá entrando. Querido é você, rapaz. É o Rossi. Já aproveitando, né? E o tema, né, que tem a ver com interligado, somos uma antena, né? Então nós vamos nos aproximando das pessoas de acordo com o próprio tema. Algo toca na gente e move alguma coisa dentro da gente. E que a gente vai falar é exatamente isso, né? Tudo é energia. Então nós sentimos a energia das pessoas e a gente tem esse é, intraligado e interligado, né? Que é o que a Aham. gente tem aqui, e o intraligado que é comigo mesmo. Eu estar em conexão comigo mesmo. Isso, no todo, a gente está aqui interligado. Legal. Galera, hoje a nossa live é o seguinte tema. Vou repetir para vocês. Nada é por acaso, tudo está interligado. Eu peço para você, se você quiser fazer uma pergunta aqui para o Fábio, vem aqui embaixo no ponto de interrogação, tá legal? Que no momento certo ele vai soltar a sua pergunta. E eu peço ajuda aos amigos. Aqui embaixo tem um aviãozinho, um triângulozinho, parece uma pipazinha. Você chama os amigos aí para nossa live. A gente vai Estou começar. fazendo, tô fazendo exatamente isso também. A gente está falando sobre isso. Hoje eu queria falar com você, Fábio, como nada é por acaso. Eu também fiz um estudo sem combinar com você, vai ser tudo uma surpresa. Eu anotei aqui diversas, diversas reflexões que eu venho passando, que eu venho sentindo nessa pandemia. Nessa pandemia, nessa quarentena, as pessoas estão muito carentes, né? E com muito medo. E a gente tem que dissipar esse medo e transformar isso na coragem e na fé que nós temos. Cada um tem a sua fé. E hoje eu aprendi essa lição, Fábio, porque eu vinha muitas semanas com muito medo. Então esse sentimento aí é muito complicado. E eu abro. Essa emoção, né? Emoção. O medo é uma emoção e o É, sentimento tem a ver com a história que você vai trazer junto com essa emoção do medo. Eu estou só falando isso porque uhum, tem mesmo uma diferença do sentimento para a emoção, né? A uhum, emoção é algo que é fisiológico, que é inconsciente e o nosso trabalho aqui, desde quando a gente começou, ele tende a transformar a emoção para a consciência. E aí, quando você se conscientiza, fica mais fácil para você falar o que estava fazendo, que você começou a perceber, né? Usou a parte cognitiva da razão, analisar, e aí isso vira um sentimento, que é algo mais refinado, isso entra como uma construção, né? Na sua vida. Desculpa te interromper, tá, Fernando? não, tudo bem. O Ross está dizendo que travou a nossa live aí. Será que travou, galera? Vocês estão Travou? assistindo? Se vocês estiverem assistindo a gente, pra gente aqui tá ok. Faz um sinalzinho aqui pra gente. O Rossi falou que tá travado. Eu tô te vendo perfeitamente.
Eu não sei, Vê né? aí, gente. Se tiver travado, avisem aí. Falam aí, Porque gente. eu Tá já quero, travado? eu já quero entrar com uma reflexão que eu coloquei. Voltou. Ó. Ele Legal, voltou. voltou. Eu quero Voltou. entrar com uma reflexão que eu coloquei hoje no meu Instagram, aqui no meu Instagram pessoal, que é o seguinte, ô Fábio, o bem, o bem grita o tempo todo e nós não damos muita atenção, tá? O mal sussurra e nos afeta. Faz sentido para você? Claro, com certeza. Por quê? O que é isso? E eu já vou começar falando, né, do tema. Você quer falar o tema que eu emendo nessa ideia? Quer Pode falar o prosseguir. tema? Então, tem tudo a ver com o que você falou dentro do conceito. Você desligou aí o som, né? Para a gente Vou ficar mais tirar. concentrado, né? Ok. Vai ajudar melhor a gente aqui para a gente se concentrar. Então, assim, a questão disso que você acabou de falar, nós viemos num conceito cartesiano, né, de Descartes, que nós éramos separadamente do corpo, né? Então, essa separatividade e também essa forma cultural, viemos num caminho mais de separação, né? Então, quando se fala do mal, quando se fala do negativo, né, da sombra, como a gente já vem falando, não vem como algo bom, né? Vem como algo ainda com um paradigma assim de um que não faz bem, né? E a gente sempre tem ainda essa tradição de que temos que ser forte, homem não chora, né? Não se chora, Uhum. ser humano não pode chorar, dependendo de cada criação. Então a gente vem crescendo com com essa forma, né, de educação. Não estamos aqui Uhum. falando moralmente o que é certo e o que é errado, mas essa forma distorcida dessa questão, né, do sussurrar. O mal sempre vai sussurrar pelo simples fato de você ter um átomo. Eu começo falando desse átomo que interliga a gente aqui agora, né? Aham. E se você for para antes do átomo, a gente tem um vácuo, que é um grande mistério nisso tudo ainda estudado pelos físicos, que esse vácuo ele é algo que você consegue por um pedacinho eu esqueci a substância atômica, mas consegue se explodir, né? Lá teve a bomba de Hiroshima. Então, assim, é através desse vácuo que se consegue fazer essa explosão atômica. Então, o átomo é algo de muita força, né? Tem muita eletricidade nele. Uhum. Exatamente, Pierre, física quântica. Então, o que acontece? Nós, no átomo, temos esse negativo aí que fica girando em nós o tempo todo na órbita. Então, esse sussurrar do mal que você falou é esse negativo que faz com que você perceba e não jogue ele para fora, como a tristeza. Se eu pego a minha tristeza e jogo para fora, se eu pego o meu medo, eu jogo para fora, raiva, eu não quero ter raiva, eu sou uma pessoa boa, e sempre estar sendo alegre, feliz, feliz, e a tristeza ela precisa ser sentida. O nosso trabalho aqui, a nossa conexão hoje é sobre você sentir. O pensamento é super importante. Tem que ter e vai ter sempre. Agora, quando você está no limiar do sentir, o universo que está interligado com cada ser humano aqui, ele vai Uhum. fazer com que você tenha uma resposta mais rápida. Tanto é que, vou dar um exemplo. Quando Hum. nós vemos uma criança, quando nós vemos aí uma criança, um bebezinho, Ah. já percebeu que a energia, quando você vê, parece que você sente mais o presente do que está acontecendo? Já parou a pensar? Quando você está brincando com um cachorro, com um filhotinho, normalmente quando a gente vê criança, a nossa parte emocional ela entra no presente e a gente esquece, vive aquele presente, porque a criança ela está ainda muito presente, ela não está com pensamento o tempo todo. Agora, tem pessoas que você está perto, que só você olhar para ela já não te dá um incômodo. Como é que É pode isso? como se fosse assim, não transmutar a energia que está ali, né? Atrair outros Exato. tipos de energia, não é isso? Porque o campo magnético dele vai.
interferir no seu, né? E assim, agora, o que eu vou fazer com isso? Aí que dá a confusão toda, porque a gente pode estar o tempo todo projetando nas pessoas as nossas questões que precisam ser resolvidas, que a gente está aqui na Faculdade de Terra para resolver isso, né? Aí projeta Então, no outro. Porque não quer ver, aí projeta no outro. projeta, exato. O que de fato também, isso não é nenhum problema você projetar no outro, né? Deflexão, é o que você não faz contato com tais situações, elas existem, né? A fuga existe por um motivo. Você fugir existe por um motivo. O medo, ele te promove enfrentamento ou fuga. Então, você fugir, às vezes, vai te ajudar em determinadas situações, do que enfrentar e, de repente, criar um problema, e você pode, sei lá, causar e ser preso por alguma coisa, porque você foi enfrentar e teu ego lá em cima, e você fugiu, não resolveu, se livrou de um problema. Agora, se você viver a vida sempre fugindo e não enfrentando, entende? Aí você já entra para um processo de fuga o tempo todo. E isso pode ser um processo de sofrimento e um caminho para a depressão, Fábio? Pode, pode. Pode, porque você passa a não estar entendendo a função do medo, por exemplo, né? Entendi. Então nós temos várias funções emocionais que elas existem como forma de sobrevivência. Ela vai te ajudar sempre. Mas como nós temos a razão, nós complicamos. Nós criamos muita imaginação de uma coisa que não é, por falta de conhecimento. Você quer ver? Como é que consegue? Vamos parar para analisar, gente. Como é que pode explicar um animal? Vocês podem até responder aí, né? Deixa eu ver aqui as perguntas que eu tô meio... Eu dei uma passada aqui. Isso, vai no ponto de interrogação também, vê se tem alguma coisa. Você também vê as perguntas aí. Você também vê. Os que eles estão colocando aqui sim, mas no privado só você que enxerga aí no ponto de interrogação embaixo, tá? Alguém já deve ter colocado. Mas gente, vamos se concentrar que eu vou falar uma coisa muito importante. Vocês devem saber, né? Para analisar. Tudo que é espiritual, a gente tem que entender que o espiritual está ligado à natureza. Não é só as questões abstratas, porque nós temos uma tendência a cair na imaginação. Mas a divindade é tão inteligente que ela coloca seres que estudam e pesquisam e mostram como é que um cara conseguiu chegar num átomo, como é que um cara conseguiu entender o processo de um átomo, juntou para uma molécula. A molécula passou por um processo, vira uma célula. E dessa célula viram várias células e assim surgem os órgãos. Os órgãos estão todos conectados uns nos outros, que gera o organismo que é o Fábio. E o Fábio conhece o Fernando, conhece Beltrano, Ciclano, que vira uma população vira uma comunidade e vira-se uma biosfera, o planeta. Vamos pegar desde os animais, a era dos animais. Vocês já pararam para analisar? Vocês já viram algum animal desequilibrado? Você já chegou a ver? Não. Passando mal. Até vai ter. Só se estiver doente, né? Exato. Mas a nível, vamos dizer, tem um cachorro aqui que vamos levar para o hospício porque ele está maluco. Ah, sim. Provavelmente tem que ver o dono também, mas porque o cachorro representa muito o dono. Então o que eu quero dizer é assim, os animais, como é que pode ter uma inteligência dos salmões, por exemplo, que eles conseguem subir contra o rio e colocar o ovo lá num lugar certinho, que tem que ser passando por várias correntezas do outro lado contra o fluxo do rio. Obstáculos, né? E da onde que vem essa inteligência? É verdade. Boa reflexão aí, boa pergunta. Eu estou falando de uma coisa assim, que tem situações que você fala, cara, como é que pode um pinguim macho fica cuidando da sua fêmea, né? Marcha dos Pinguins, vocês devem ter visto esse filme, cuidando do filhote, perdão, e a fêmea que vai buscar comida fica 3 meses e volta depois para trazer a comida e o macho tomando conta. E o macho é o único animal que não troca de parceiro, o pinguim. Não troca. E ele reconhece a mulher. Não, né? Não troca. Ele é fiel a... Então, olha só.
né? A gente está falando aqui de um ponto que os animais têm e estamos falando de algo que nós temos que tem nos animais, porque se a gente for pegar o conceito evolutivo, viemos do reino mineral. Qual o segundo reino? Vai soltando Mineral. aí. Éramos dos átomos, viramos os minérios, vamos dizer assim. Vamos lá, Aham. gente. Vamos lá. Vocês têm que também contribuir aqui. Do Porque minério a gente vira o quê? porque a Bruna. Tá, vai. A Bruna falou um negocinho aqui pra gente, dizendo que os animais de estimação têm um pouco mais da personalidade do dono, mas isso aí é um pouco mais. Exato. Não é muito o que você está falando, né? Você Eu estou está falando da falando questão universal, universal da natureza, né? da natureza. Depois os vegetais. Passamos Sim. por vários bilhões de anos em processo. Então, primeiro os Vegetais. minerais, depois os Depois, vegetais. e vegetal, você tem toda em você aqui todas as qualidades da sensibilidade, da forma do tempo, de frutificar, né? Nós temos toda essa genética das plantas. E depois o reino animal. O que eu quero dizer é que nós temos a parte emocional primária herdada dos animais. Mas por que nós temos uma razão nisso tudo que entra nessa parte aqui, gente, mais acima, né? E complicamos mais as coisas. Se a razão é algo que faz a gente discernir. Uhum. E como é que pode os animais estarem em equilíbrio? Da onde é que está esse equilíbrio se nós também já passamos pelo processo animal? E o que faz a gente não estar em equilíbrio? O que me passa parece que os animais são mais evoluídos que a gente. Porque, né? A nível comportamental, isso explicado, é muito delicado falar sobre isso, porque eu tenho amigos que falam, poxa, você está se colocando num patamar acima com relação aos animais. Mas nós passamos por fases, né? E nós temos a razão comparado com os animais. Então isso mostra que nós temos uma evolução, sendo animais também, que não é que isso seja um mérito, veja bem, isso não seja uma coisa, mas a gente sabe que, né, um animal, você nunca viu um animal construir um prédio, você nunca viu um animal fazer uma carta, fazer uma poesia, falar sobre amor. Então nós temos um diferencial aí a nível da razão, simplesmente por causa da razão, do raciocínio. Mas temos também esse outro lado que é do ego, que é não entender que somos interligados ao macro, ao cosmo, que é onde entra a inteligência espiritual que nos guia constantemente, a todo instante, a todo milésimo de centésimo, ele está conectado conosco. Pelo simples fato de você estar aqui agora respirando, estamos já espiritualizados, conectados. E aí, isso vai ser muito peculiar para cada ser humano, né? Cada pessoa vai ter sua forma de entender isso. Cada ser humano vai ter a sua forma peculiar e as suas necessidades diferentemente de todos os outros seres humanos. Então, não é questão só de crença, é uma questão de saber, né? Jung, que é um psicólogo que estudou muito com Freud, que estuda a psicologia analítica, fizeram uma entrevista para ele e perguntaram se ele acreditava em Deus. E ele era um cara super espiritualizado. Né? A energia dele existe ainda. Como a de Jesus também, né? Que é um homem que é para mim, é o maior psicólogo que existe. Então, o que eu quero dizer? A revista inglesa, isso está no YouTube, perguntou, vem cá, você acredita em Deus? Aí ele, não acredita em Deus. Aí ele, mas como não? Você só fala com tanto amor, você fala inclusive de Deus, você fala algo bom dele e tal. Aí ele falou assim, eu não acredito em Deus. Eu sei da existência divina. Quando eu sei, é fato, é ciência. Quando eu acredito, está numa crença. Então eu sei da existência de Deus. Então olha só, quando você sabe,
que aí essa questão da fé também tem uma questão ligada Eu ia falar sobre isso. ao raciocínio, ao pensar, né? A fé é raciocinada. Não é aquela coisa assim, eu tenho fé que vai acontecer isso e esperar que Deus te dê. Não. Você precisa se movimentar no universo, a sua intenção. Inclusive o filme, não sei se vocês já assistiram aí, que eu passei, gente. Não deixem de assistir. Esse filme eu me emocionei tanto hoje. E eu escrevi 10, 12 folhas aqui do filme, tá? Que é o... Qual o nome do filme? Tá na tua bio esse filme? Você postou? Você pode, postei. Você Postou? pode curar sua vida. Essa autora é a Louise Hay. Louise Hay, o nome dela. Uhum. E ela fez um trabalho magnífico nos Estados Unidos e ela falou assim, algo até que me emocionou do que eu falo. Existe uma força que te direciona para os lugares, independente de você querer ou não. E aí, você só precisa saber se você quer escolher esse caminho ou não. Porque o universo ele vai te dar o tempo todo caminhos. Só precisamos também trabalhar as questões do positivo. Porque se a gente ficar o tempo todo no negativo, você polariza o lado negativo. Você vai ter negativo. Eu acho também que a gente se atrapalha, né? Tudo que a gente está falando aí, a gente foi lá longe para entender algumas coisas. Mas eu queria pontuar aqui, Fábio, algumas coisas que são tão simples e a gente não deixa de fazer, né? Eu acho que eu já falei aqui, eu vou falar novamente. A gente precisa recuperar urgentemente a capacidade de escutar. Quando eu estou falando de mim também, né? Essa capacidade de escutar. Hoje, devemos fazer um curso de escutatória, não de oratória, né? Porque hoje as pessoas estão falando e os outros não estão ouvindo. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Isso não é praticado. E aí, perante isso, a gente, sabe, começa a se tornar mais individualista, só pensar mais na gente e não exerce a gratidão, né? Outra coisa que eu coloquei aqui. Somos ingratos por não praticar a gratidão conscientemente. A gente sabe tudo isso. A gente sabe que teoricamente, se a gente está falando aqui, o cara, mas é óbvio que ele está falando. Mas na prática, a gente está inseguro perante a isso. Entendeu? Hoje, eu vejo assim que a gente precisa esvaziar a nossa mente como iniciante para se preparar a reaprender essa reflexão. Não sei se eu estou viajando muito aqui, você pode me cortar, mas assim, não. Essa pandemia, essa quarentena, eu estou aqui já há mais de 70 dias, como eu falei, estou engordando e tal, estou passando por processos, né? E eu estou tentando, através dessas lives, né, ter algo útil para compartilhar com as pessoas. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem uma grande reflexão pela frente. Eu em breve vou estar voltando a trabalhar. Né? Exato. Mas eu desconheço esse novo campo de trabalho, porque vai ser totalmente diferente do que eu praticava, ou sempre pratiquei na minha vida. É o novo. O novo ele vai dar medo, ele vai te deixar assim. E quando você fala dessa questão do escutar, né, tem gente que vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. Isso. Tem uma diferença de você escutar, né? Como é que é você escutar? Como é que você está aqui atento, né? Como é que cada um está ouvindo a gente aqui? Será que está concentrado? Será que está num lugar reservado para poder estar se concentrando e estar ligando a nossa energia, né? Então, como é que é você estar em observação com relação aos seus sentidos? Você ia falar alguma coisa? Não, eu só quero assim, como a gente está falando nisso, a psicóloga, qual é o nome dela? A Borges está falando o seguinte, está ligado diretamente à sensação de fracasso quando não se percebe o que se deve agradecer. Perfeito. Desculpa se eu te cortei, Fábio, mas eu estou muito atento aqui ao que as pessoas estão falando.
e você me ensinou isso, que a gente deve estar atento aqui às pessoas, né? Para não perder essa conexão. Tem pessoas maravilhosas aqui que Exato. podem nos ajudar nessa live. Se a gente parar para analisar, é o que o Paquito falou ainda há pouco. Nós somos egoístas. Isso é fato, tá? Até por causa da nossa evolução, nós não precisamos querer fazer tudo correndo. Tempo vamos ter. Agora, se você buscar qualidade e trabalhar o que me faz não estar no presente, isso é o princípio, porque vamos lá, se eu estou aqui com você e estou o tempo todo não consigo te ouvir aqui, não estou te dando uma atenção, estou querendo ficar ansioso para falar sobre outras coisas e não estou focando no que está perguntando. O pensamento já sai e você já... Mas também assim, não que tenha algum problema sair, a gente está o tempo todo com pensamentos saindo e voltando, faz parte. Sim. Mas a gente tem que estar com essa atenção, ainda mais quando se fala de algo tão importante que é a nossa alma, nossa mente, nosso corpo aqui. Então, o que é essa questão de percepção, né? Como é que é você estar... como é que é você desenvolver sua percepção? Como é que é isso? O primeiro ponto é você buscar conhecimento, informação. Você tem aquela sede de informação, seja o que for. Seja você que trabalha como gerente, né? Entender roupas, tipos de fio, enfim. Você vai se aprofundar nisso, você vai... Eu digo que hoje, para trabalhar com roupa, você tem que entender de gente. Porque se você não valorizar aquele cara que está do teu lado, se você não parar e não entender o que aquela pessoa está passando, ele não vai produzir, ele não vai entregar. Então você sabe, você já trabalhou comigo. A minha linha de gerencial sempre foi assim, sempre nessa parte humana, sem ter formação nenhuma. Minha formação, você sabe, é em artes cênicas de teatro. Mas a gente tem essa sensibilidade. Né? A gente, através dos personagens, a gente estuda, né, os sentimentos e tal, as situações. Mas eu acho que eu te cortei, né, Fábio? Não, meu amigo, não tem aqui, aqui estamos em rede, então assim, é bom ter esse trabalho aí. Eu também já fui do teatro, de você falou, opa, eu cedo, eu te interrompo, você cede, e é isso que é bom, ter essa percepção. Agora, o que eu acho interessante isso é um trabalho de percepção que a gente está fazendo. Você percebeu, foi delicado. Quantas vezes a gente vai interromper uma conversa, você não percebeu que interrompeu. Eu vejo muito isso. E aí eu vejo isso e eu falo, nossa, a pessoa está falando uma coisa tão do coração dela e a outra entrou com um assunto que não tinha nada a ver com o que ela estava precisando falar. Enfim, isso num trabalho de grupo que eu faço. As pessoas estão falando aí, Fábio, de você. Por que você se destacava nas vendas? Você não era o melhor no argumento, justamente como você falou aí, no fio, no caimento. Você é bom em quê? Em entender e ouvir as pessoas. E dar atenção. As pessoas precisam de atenção. E você dava e você está ali, ó, super humano. O Fábio era ótimo vendedor. Então, assim, eu estou brincando aí, né? Jesus, chamando de Jesus. Mas é isso. É por isso, o teu segredo era esse. Todo mundo via. É porque, assim, uma das coisas que eu gosto, o Pierre até trabalhou comigo, e a Carlinha, todo mundo que está aqui, quem me conhece sabe, cara, eu gosto de ser humano. Eu gosto de ser humano e de estar perto de seres humanos. Por isso que eu hoje estou nessa minha profissão. E entrou uma fera aí agora, hein? Que fala muito bem disso, Glauco Emerick. Acabou de entrar. Exatamente. E Glauco, a gente está falando justamente da gente dar atenção para as pessoas, né, para as coisas acontecerem. Ele entrou na parte que eu falei que eu gosto de ser humano, ele entrou. Ele estava esperando eu falar isso para ele entrar. Ele é bom mesmo. Ele é. Vê essa pergunta grande aí, enquanto eu vou falando. Então, o que acontece? Esse trabalho de percepção, ele está muito ligado ao que você falou, Fernando. A escuta, a visão. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô lendo a pergunta que você pediu para eu ler e tô te ouvindo. Tá ligado nos sensores, né? Então, assim, o espiritual hoje, gente, se a gente se atentar para o que está visível aos nossos olhos, a nossa cabeça também, como o Fernando falou, as questões aqui, ó, que estão aqui no presente, aqui agora, fica mais fácil eu entender o que é o espiritual do que está me mostrando. Apesar até de
Aí eu entro com a questão de que tudo é uma ilusão, mas tudo bem. Não vou entrar para esse caminho, porque senão aí vamos dispersar. Eu quero dizer que tudo que a gente vê é uma configuração do que foi criado. E se for separar tudo, tudo vai virar pó, eu quero dizer, vai virar átomo. Então nós somos tudo a mesma coisa. Por isso que o interligado está ligado nisso, porque vocês que estão segurando o celular, estão com o ar aqui, isso tudo tem átomo. Átomo tem na parte onde eu estou sentando, onde eu escovo o dente, na água que eu bebo, onde eu encosto aqui, tudo está com campo magnético, então está tudo interligado. Se eu parar aqui, pensar numa pessoa, vou pensar aqui numa amiga que está lá na Flórida, pensar aqui, pensei, né, com carinho, com afeto, mandei, vai, é igual um e-mail. Tudo que a gente faz com computador, com celular, gente, tudo que a gente faz com essas questões de tecnologia, é a mente que desenvolveu. Então a gente pode fazer isso, só que a gente não entende isso ainda. A gente acha que não. Mas vocês devem pensar, poxa, estava pensando com tanta saudade de uma pessoa, aquela pessoa foi e te ligou. Isso é o quê? Coincidência? Eu ia te perguntar isso também. Eu ia te perguntar se os pensamentos, se é uma energia que atrai o outro. Às vezes eu estou pensando na pessoa, a pessoa me liga. A pessoa aparece na minha frente. Eu penso na pessoa, aparece no meu trabalho. Exato. Então, né? Esse mundo escuro, né? Que a gente não conhece ainda, né? Acho que a gente vai conhecer para frente. Vamos, porque a gente está no novelo, na pontinha do novelo ainda. Por isso que a gente está com muita confusão, muita dor, muito desequilíbrio, porque a gente está numa fase de transformação. Né? O planeta está passando por fase de transformação. O Vibração Covid, de energia, que a Natália botou aí. Vibração de energia. Então, Natália, a gente está o tempo todo vibrando, consciente e inconsciente. Você vai dormir, você também está vibrando. Né? Os meus estudos, eu creio que a gente não fica no corpo, ficamos num fio e minha alma se encontra e vai ainda estudar. O que precisa de descanso é o corpo. Eu creio nisso. Olha que interessante que a Borges colocou aqui. Desculpa, eu não sei qual é o seu nome. É uma psicóloga que está aqui, ela está falando. Quando a gente manda um e-mail, ele fica salvo lá nos enviados, né? Aí bota uma risadinha. E também fica em nós, o que desejamos. Bacana isso. Muito bonito, exatamente. Exatamente. E não importa se a pessoa não vai abrir esse e-mail. O que importa é que você mandou. Você mandou, pode mandar outro. De repente ela vai ver esse e-mail daqui a muito tempo. Quantas pessoas que a gente está cultivando, né? Pessoas que, vamos colocar pessoas que são bem difíceis. Que parece que não conseguem sentir a gente. Você quer ajudar, você quer transformar, né? A gente tem muitos familiares, às vezes, assim. Chega um momento que, se você tiver uma palavra chamada compaixão, você vai conseguir ficar tão em paz com essa pessoa e que o que você for falar para ela vai ser uma semente jogada sem esperar que brote no seu tempo, e sim no tempo que ela precisa ser brotada. E isso é bom, porque quando você tem e quando isso surge em você como estilo de vida, você passa a dar mais do que querer dos outros. Não importa o que o outro vai te dar, você fica dando, doando, porque o amor é assim, o amor ele não fica querendo em troca. É claro que você precisa ter uma ressonância, mas aí entra cada caso um caso, cada uma situação uma situação. Falando de amor, eu entendo também que a gente, eu anotei aqui, começa pela tolerância, né, cara? Se a gente não tiver tolerância, como é que a gente vai desenvolver o amor? Pô, a tolerância é um ponto, rapaz, que requer outras virtudes e outras coisas que a gente... porque tudo vai cair sempre na palavra interligado, né? A gente pois o Greg está falando exatamente isso aqui. Precisa de uma live só para falar de amor, que é muito extenso, muito complexo. Né? A gente está falando de amor desde quando a gente iniciou, né? Esse amor ele está na... isso aqui, uma vez eu mostrei para vocês, essa aqui é a tabela do Robert Plutchik.
que é a Bota mais pro tabela vídeo. é porque senão eu não Isso. queria sair. Eu vou pôr, só vou falar primeiro, para não, né, não ficar assim Tá, de máscara. tá, tá. Mas Fala. esse cara, esse psicólogo, na década de 60, vocês têm que estudar. Ó, o Gleico, ele é uma figura. É, Ele é. esse cara aqui é o Robert Plutchik, tá? Ele, na década de 60, ele criou uma integralização das emoções. E olha o amor onde ele entra aqui. Olha aqui. Ele é uma fibra da alegria, ó. Tá? Porque o que ele faz? Esse autor, ele chegou e fez assim, né? Se eu consigo, com 3 cores básicas, chegar nas 12 cores, será que eu consigo, com as emoções, fazer a mesma coisa? Fazendo uma metáfora, né? Que ele quis Sim. dizer. Que é mais fácil para a gente entender. E, além disso, cada emoção ela não precisa ter uma raiva. Ah, eu tenho raiva. Não. Às vezes você tem uma arrelia, que é uma espécie de movimento que você precisa fazer na sua vida. Ou então um vermelho mais escuro, que é uma raiva que você vai e toma a decisão quando você é contrariado. Não é bater, não é violência. E a agressividade, que também é uma coisa boa, que todos nós temos, que também não é violência, é algo Sim, que o ser humano precisa desenvolver. É aquela coisa de você... é importante frisar bem isso, né? Que não é violência, né? Porque a gente E está vivendo uma violência terrível, né? O mundo inteiro. porque é interessante colocar isso, porque o Paquito falou ainda há pouco tudo é energia. Tudo é energia. Só que o ser humano está ainda por um processo de partícula. Vou explicar. Nós ainda não entendemos esse fenômeno maravilhoso de onda, do que tudo que você pensa, você emite uma onda. A partícula, o corpo sempre vai ter. Mas se eu ficar no mundo só vivendo as partículas, tomar banho, comer, transar, ter dinheiro, curtir a vida, só ficar assim, vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa. Então o processo de onda é a questão do pensamento. Aí entra você analisar algo além só que não está só na matéria. Está em algo que é o que você veio fazer na Terra. Qual você o propósito? Veio fazer uma faculdade. Qual o nosso propósito? Você veio fazer uma faculdade. Fernando, a maior faculdade que tem não são essas que a gente está fazendo doutorado, mestrado, não. É a relação que eu tenho com o outro de carinho, afeto e de respeito. É isso que vai valer para a eternidade. Tanto é que hoje são utilizados os QS, coeficiente emocional, e QS, de spirit, coeficiente espiritual. Óbvio que o coeficiente intelectual ele é fantástico. Mas se você ficar só no QI, já era, meu amigo. As pessoas querem a pessoa na tua empresa que saiba se relacionar, Exatamente. que saiba falar com o próximo. Ninguém quer o cara que fala 6 idiomas, mas arrogante, falando com o outro, desequilibra. Não é mais isso. Isso tudo errado? Não, tá certíssimo. Hoje as pessoas estão repensando muito, porque normalmente é uma coisa que o Gleick fala muito, né? A gente contrata pelas habilidades da pessoa e dispensa pelo comportamento. Então, a gente precisa, né, desenvolver isso e começar a ter um olhar diferente nas contratações hoje. Né? O bem que eu faço ao outro é o bem que eu estou fazendo para mim. Então, eu tenho que desenvolver isso, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que ganhar em conhecimento, né? Não ficar só na base da minha experiência. Imagina se eu fico na minha base da experiência fazendo entrevistas como eu faço, várias, tá o Alan aí, tem Glaico, tem uma galera aí do varejo que está aí, sabe o que eu estou falando. Se eu fizesse da mesma forma que eu fazia há 20 anos atrás, o cara estava morto, bicho. Entendeu? Então a gente precisa se reciclar. Fala aí, você está vendo alguma coisa aí, né? Eu estou vendo o pessoal... Tem muita gente escrevendo coisas bacanas. Tem, assim, o que eu iria te perguntar, Flávio? Tem alguém que botou pergunta aí no pontinho de interrogação ou não?
que aí você solta na Não. tela, fica mais fácil, não? Não. Mas uma coisa aqui que o Paquito perguntou sobre esse autor, acredito que seja O Alisson aqui, né? O Alisson tá colocando cada Alisson coisa foi um bacana. grande amigo aí de São Paulo, me ajudou muito em São Paulo quando morei lá. Foi para Portugal, a gente trabalhou junto lá, foi muito bom. É ator também ou psicólogo? Ele é. Ele é tudo, ele é, né, Alisson? Mas ele olha, time, esse autor que ele comentou ali é muito importante, gente. Ele está falando do Masaru Emoto. Ele foi citado no filme Quem Somos Nós e O Segredo. Olha só, gente. É claro que quando eu falo essas questões de vibração, só você vai saber o que você é para você. E não importa o que os outros saibam, o que importa é o que você sente e como você interage. Agora, quando você tem questões como esse autor, Masaru Emoto, que consegue comprovar que você visualmente vê a partícula da molécula de água sendo transformada pela parte mental projetada na molécula e ele consegue fazer bater foto, aí você fala, gente, ele bateu uma foto de uma molécula de água que virou um snow, né? Aquele lance de gelo, que é o snow, e cada vibração de pensamento e de emoção configura a molécula de uma forma. Isso é estudado bastante aí. Eles fazem até com um lance de arroz e botam a vibração em hertz. O arroz, eles ficam tudo certinho e equilibrado. Então, já se comprova aí que o que você pensa, você joga para a tua molécula de água do corpo. Isso da primeira live que a gente fez, que a gente falou sobre criar anticorpos, antivírus, é isso. Como é que é você se vigiar no seu dia a dia? Como é que é você aceitar que tem dia que você precisa ficar um pouquinho mais na cama sem culpa? Ai, meu Deus do céu, poxa, tô me sentindo um vagabundo ficar dormindo um pouquinho até mais tarde. A gente se culpa de tudo. É impressionante, né, Fábio? A gente se culpa de tudo. E é uma assim, cobrança. A pessoa que mais cobra a gente é a gente mesmo. Então a gente é sufocado, a princípio, pela gente. Quando eu vejo um telejornal desse, se a gente não está equilibrado, se a gente não está nessa fé, nesse amor, cara, desestrutura tudo. Vai tudo pro ralo. É como eu te falei, o bem grita o tempo todo. O mal, ele sussurra e a gente aceita. E entender que o mal vai existir, que às vezes o mal, ele te leva para caminho. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que passaram por um processo de câncer. Isso é um bem ou um mal? Pode ser até uma evolução do caminho da pessoa. A pessoa precisa passar por isso, precisa... Sei. Depende da pessoa. A pessoa que vai saber. Cada um vai definir o seu, né? Tem pessoas que veem como mal e morrem, porque não vale a pena mesmo, que Deus me leve, acabou a vida aqui. Pronto. Foi pelo mal. Porém, a gente sabe que morte não existe, que estamos aqui, temos uma alma que é eterna, ela vai ter processos de vidas em outros momentos e vai entender. A gente está falando de vida, né, cara? A gente está falando dessa reflexão. Eu até, assim, eu vou jogar um negócio aqui que eu sempre joguei esse lema e hoje eu não estou mais assim. Eu sempre colocava para as minhas equipes o seguinte: a vida é um combate e o sucesso é dor. Que dor é esse? Né? Dor de você se conhecer, de você se permitir a novas experiências, de sair da zona de conforto. E aí eu já estou questionando isso. Precisamos de dor? Será que precisamos de dor? Precisamos. Joana de Ângeles. Será que precisa o tempo todo disso? Precisamos. Aí vai vir o sofrimento. Aí, o que acontece? A Joana de Ângeles, que é uma autora e psicóloga, ela é maravilhosa e espírita, inclusive. Eu gosto muito de estudar o espiritismo, que tem ciência, filosofia, religião. É uma lente que eu uso, que quem estuda vai ver caminhos diferentes.
ela fala assim, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Faz sentido? A dor é necessária. E a dor a gente pode, depois, se você quiser, fazer um trabalho, nós, sobre a dor mesmo. Porque a gente dor está aqui evolui agora... muito, né? A gente tem que passar por isso para evoluir, né? Que a Kátia está falando ali. A dor que te balança, é a dor que fala, opa, alô, atenção, atenção, é só para você ter atenção. Não é o mal sussurrando, aí você vai, sei lá, não vai passar pela entrevista, você vai ficar doente, pegou Covid. Eu duvido aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu duvido que todo mundo aqui, todo mundo em algum momento não pensou que estava com Covid. Em algum momento. Boa. Faz sentido? Porque vai chegar uma hora que você vai ter um momento que você não vai ter paladar, vai ter um momento que você vai estar muito cansado, com dor no corpo, uma suposta febre. Vai vir o Covid. Agora, que emoção é essa que veio e que você quase que entrou no sentido... E tem gente que entra, tá? Tem gente que acredita que e quando vê, desenvolveu o sintoma psicológico do Covid. O sintoma que começa a sentir tudo, né? E não tem nada. É muito poderosa, né, cara? E o que é isso aí? Qual a emoção que veio ali para você... Ih, meu Deus, será que eu tô com Covid? Que emoção é essa, Fernando? Quem quiser pode falar e escrever aí. Emoção. Você me pega, você me aperta sem me abraçar. Você gosta de fazer isso comigo. Menos os psicólogos. A Heloísa não fala não. Você gosta de fazer isso. Me apertar sem me abraçar. Não, o que te protege? O que te protege? Eu acho que quando a gente está com a falta de fé, com a falta desse equilíbrio, a gente abre para esses outros sentimentos, entendeu? Fica vulnerável. Olha o que o Pierre respondeu. Olha o que o Pierre respondeu. Medo. Isso a gente tem que atentar, porque o medo ele está te ajudando. Porque se eu ficar vendo que eu não tenho fé e isso veio, eu posso ainda ver como sussurro do mal. Então, quando eu tenho a questão do será que eu peguei o Covid? Isso é bom. Isso não é ruim, não. Porque você está pensando. Veio o medo, proteger, né? Para te dar segurança. Espera aí. Eu estou tendo essa sensação. Mas pode não ser. Vou esperar, vou ver como vai ficar meu dia a dia, vou me alimentar mais. E aí você começa a fazer uma introspecção e vai ganhando com aquela sensação que surgiu. Como pode ter vindo uma outra sensação de que você vai morrer, que está com uma sensação de morte, que está com o coração batendo. Então, essa questão do Covid, estou dando um exemplo, mas outras sensações vão acontecer na raiva, quando a raiva chega, quando você é contrariado por alguém, e você fica com muita raiva daquela pessoa. Você pode ficar com raiva, fica um dia, dois, você pensa de novo naquela pessoa, você fica com raiva. No quarto dia, quinto, você fala assim, caramba, gente, eu tô com essa emoção aqui que tá me incomodando. Agora, tem gente que já está acostumada em ter raiva o tempo todo. E aí ela não sabe ficar numa vibração mais da tranquilidade. Como é que essa pessoa vai perceber isso? Como é que eu vou entender? Não sabe lidar com isso, né? Que todos nós temos, todos esses sentimentos. Todos. Só que a gente pode ficar mais na polaridade mais do medo e viver sempre medo, 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 medo. Raiva, 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 raiva. Né? O tempo todo vigilância, 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 vigilância. Amargura, amargura, amargura. E reclama, reclama, a vida tá uma merda, que saco, não vou trabalhar. E fica reclamando, reclamando e o corpo condiciona. É uma falta de cuidado com a gente mesmo, né? Por isso que a gente recorre muito a vocês, né? Eu já fiz análise um bom tempo da minha vida e me ajudou, era muito imaturo e tal. Mas você fica realmente vulnerável, né? E as pessoas estão, nesse momento, estão muito vulneráveis, né, a isso. Exato. Há uma grande diferença entre se render e se entregar. O Pierre está colocando. Exatamente. O Pierre é filósofo, né? Ele é professor também, ele gosta de colocar umas palavras ali para a gente pensar, né, Pierre?
A gente conversava bastante, eu e ele, quando a gente trabalhava. A gente entrava em muitos assuntos, religião, ciência, filosofia. E quando a gente fala de religião, né, falando um pouco disso, que também tem a ver com a ligação, né, é uma lente maravilhosa. É uma lente maravilhosa que ela te faz entender alguns conhecimentos, né, teóricos, vivenciais, para você refletir. Porque você só vai entender mesmo quando você passar por vivências parecidas das que estão sendo faladas na religião. Então eu tenho que estar muito atento, às vezes, às coisas que eu quero seguir, não só na religião, mas na ciência ou qualquer outro tipo de saber, e não sentir a experiência. Eu preciso sentir a experiência. Sentir. Tá? Tem uma história muito legal que eu vou falar aqui para vocês rapidamente, que tem a ver com isso. Esse filme chama-se Sansara. Tá? Sansara. Não sei se alguém já assistiu. Esse cara é um monge tibetano. Filme lindo, lindo. Os caras japoneses fizeram uma forma tão sensível, cara, na época o meu sogro ele não aguentou. Pô, filme não acontece nada, filme parado. Ele não percebeu. Saiu e foi embora. Porque ele era tão agitado que ele não conseguiu, naquela vibração ali, sentir o filme. Eu ri, eu falei, ai meu Deus do céu. Entendeu? Eu às vezes sou um pouco assim, quase sempre. Então, assim, e aí ele saiu, eu fiquei vendo o filme, apreciando. Aí eles foram acordar o monge tibetano, usaram um sino, todo cabeludo, as unhas grandes, dando volta assim. Aí ele voltou, parecia que ele fez assim, voltou, e eles foram acordando ele devagar, mó ritual. Aí beleza, aí ele foi passando por processo, ficou careca, tava lá no templo. Daqui a pouco, ele começa a se deparar com as questões sexuais. O outro monge, que era o que servia ele, via que ele ficava excitado quando via uma mulher amamentando. Ele ficava olhando assim, sabe, deslumbrado. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Aí ele ficava surtando, aí ele caía em si assim, mas ele não se entendia. Como que pode o cara ficar 3 anos na caverna, encontrou o Nirvana, voltou para passar as informações, né, do que ele aprendeu, e tá ligado na carne, não posso olhar para aquilo, o que é isso? Aí beleza. Aí teve um dia dentro do templo que ele se depara com uma japonesa tão linda que não tem qualquer... Aí puseram a japonesa com uma boca que parecia muito bonita, a boca dela. Aí os caras fazem um close, mas o filme é muito bonito, é muito poético. Aí quando ele viu, ele ficou assim, ó. Aí ela também. Aí que o homem ficou... time. Aí ele ficou louco. Aí ela se desconcertou também, ele saiu. Aí ele ficou maluco, o que ele fez? Ele não aguentou. Ele renunciou o templo e foi em busca da mulher, porque ela fornecia mantimento para o templo, então ele já sabia mais ou menos onde ela ficava. E aí ele foi. Só que ele tinha um cachorrinho branco, branquinho, assim, bonitinho, um vira-lata, que sempre seguia ele, era o cachorrinho dele, adorava ele. Ele, quando começou a se afastar, o cachorro começou a latir. Ele olhou pro cachorro, ele falou, vem, vambora. Aí o cachorro, uau, 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 uau. Aí o cachorro começou a latir e deu as coxas para ele e voltou pro templo. Ele foi sozinho, olha que é a vibração do cachorro. O cachorro voltou pro templo? O cachorro voltou pro templo, o cachorro era dele, pro templo. Caraca. Aí ele começou, deixou o cabelo crescer, foi atrás da mulher, engravidou a mulher, teve filho, passou por um monte de perrengue. E aí ele ficou lá como tomando conta da parte do arrozal, né? Onde produz arroz e tal. Mas chegou o momento que ele caiu em si. Ele queria voltar.
Ele falou, voltou. Aí ele começou a ficar mal, começou a pensar, ele voltou. Nessa que ele voltou, filho, ele foi de madrugada, escondidinho, saindo. Quando ele tá passando, quase chegando, tá a mulher dele assim, ó. Que ela percebeu, né? A mulher tem isso, né, gente? Mulheres têm o sexto sentido que não sai no de fininho para fazer as coisas não, que elas captam, né? E tá tudo interligado, né? Tá tudo questão da mente. Então, na hora que ele vibrou pensando que já ia sair, ela já captou. Esperou. Você ia fazer isso? Falou para ele. Sair sem se despedir, que não sei o que lá, e começou a falar. Gente, Ela falou ali uns 5, 10 minutos, ele só assim. Não falava nada. todo Final mundo das querendo saber o contas, nome do gente. filme. Todo mundo aí tá bombando aí, querendo saber o nome do filme. Vai. Sansara. Tem que Sansara. ver. Sansara. Sara. Tá. E aí o que aconteceu? Moral da história. Precisamos vivenciar as questões, porque senão a gente não vai aprender. Sansara, tá ali. É verdade, Fábio. Fábio, acho que a gente tem 4 minutinhos aí, né? Exato. Foi ótima essa sua. Todo mundo ficou imaginando. Você fez uma narrativa. Falou que a sua narrativa é melhor do que o filme. Então, a cada quarta-feira você pode trazer um filme e fazer uma narrativa dessa que a galera gostou. Tá todo mundo aí, né? Que viagem massa, né? A Catiane também aí é maravilhosa, aí tem uma energia. Nem conheço ela, mas nota-se a energia dela aí de artista, de terapeuta, de sei lá. Você tem aí o dom do amor, Catiane. Ô, Fabão, a gente já está quase concluindo aí, você que vai ver o tempo aí em cima, você que puxou a live. Mas assim, normalmente as pessoas, vou pular um pouquinho aqui, tá? Uma coisa que eu anotei aqui. Tá. Normalmente as pessoas estão se distanciando mais, não se dá um abraço, né? A gente não dá um bom dia para a pessoa, não está tendo um carinho. E você acha que algumas pessoas vão ficar mais confortáveis agora colocando a máscara e escondendo seus sorrisos? Vocês vão ficar confortáveis? Eu não sei, eu acho que ninguém está confortável. Porque está cada vez mais distante, né? Quando você fala isso, me vem assim. Quais são os sinais que estão me vindo aqui, né? A boca é uma só, e muitas vezes a gente não vigia o que sai da nossa boca. Não sabe nem se está rindo, ó. Exatamente. Eu ia pegar a máscara aqui, mas não tá aqui. Apesar que os olhos denunciam, né? Então, assim, isso é uma oportunidade. Esse vírus é um convite para que a gente possa aproveitar esse tempo, trabalhar a tolerância, como você falou, trabalhar o seu interior, porque é difícil, é muito difícil. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando para o Fábio. A minha orelha é a mais próxima de vocês. Eu estou falando tudo para mim. E eu estou tendo muitas provações para lidar com as questões do que eu falo. Então o universo faz assim, já que você está falando, vamos colocar esse teste para você ver como é que é. E alguns eu passo, outros não, reconheço, aceito e vou passando pelos desafios, tá? A gente precisa só, para ir finalizando essa ideia, o que eu sugiro? Né? O que você quer, né, nesse momento? O que você realmente quer, mas fazer esse compromisso, de repente, olhando para o espelho. Você olhando para o espelho. Só que sem querer te cortar, já te cortando. Vai cair. Quanto tempo tem aí de live? Vai cair, 24 segundos. 24 segundos. Tá. Não vou conseguir falar. Eu acho melhor eu deixar para falar na próxima. É melhor a gente se despedir. Porque deixa esse looping aí, essa curiosidade para depois. Vamos falar sobre a intuição e vai fazer o link com o que eu quero falar também, tá? Então, gente,